formas de fazer esse canto e eu vou passar para vocês uma dica de como que eu faço o meu, que eu acho que fica muito simples. Então vamos lá. Escolher o tecido que você vai fazer o seu canto, pode ser uma fronha, pode ser um cueiro, uma fraldinha de bebê. Eu tô fazendo aqui um caminho de mesa, ele é dupla face. Vocês podem ver que de um lado ele é listrado, o outro olha, ele é estampado de azul. E eu vou fazer a minha vira com esse azul aqui, que eu achei que vai ficar super bonito. Então, que primeira coisa você vai fazer? Que tamanho que você quer essa vira sua? Que tamanho que você quer a vira do teu tecido, ó? A vira do teu trabalho. Eu escolhi aqui, no caso, 4 centímetros nessa vira. Então, o que que a gente faz? Quando você escolhe 4 centímetros, para fazer o canto mitrado duplo, você tem que fazer essa margem que fica muito mais simples, você não se perde, fica tudo muito mais simples. O que eu fiz? Se eu quero um campo mitrado aqui, se eu quero uma vira de 4 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar 3 centímetros. Aí você vai marcar, falar para mim, mas por que 3 centímetros em volta da borda do tecido? Eu não posso fazer com 4. Porque a costura desse canto mitrado duplo, que fica esse acabamento duplo, ele é feito de um dos lados do tecido. Eu poderia ter escolhido um dos lados, escolhi esse estampado. E eu fiz a risquinha, demarquei em volta do meu tecido todinho com 3 centímetros. Por quê? Porque quando eu costuro ele aqui, ó, eu costuro ele aqui, eu uso esses 3 centímetros como margem, certo? Ó, usei como margem. Quando eu faço a vira, eu fico com 4 centímetros. Eu fico com 4 centímetros aqui, ó. 3 centímetros da marca que eu fiz, que ela deve estar aqui, e mais 1 centímetro da minha costura. Então, aí eu tenho 4 centímetros, por isso que eu faço isso. Demarcou em volta do tecido todo, inclusive aqui dos cantinhos. Você vai ver que se você fizer assim, ó, o cantinho aqui, marcar, você vai ter o centro do teu tecido, aqui, ó, o centrinho, né? Ó, você vai ter assim, ó, vai ser o seu canto aqui. Então, vamos lá. Comecei a minha costura, peguei a minha margem aqui, como eu já comecei, ó. Usei aqui a minha risquinha como margem, 1 centímetro de costura. Vou chegar no canto, que é o canto mitrado que eu vou ensinar pra vocês, porque essa costura aqui, no caso, agora ficou básica. Quando chegar aqui, no finalzinho, né, pra poder fazer a vira do meu tecido pra ir pro outro lado, na outra direção, é onde vai ficar o meu cantinho, eu não costuro ele até o final. Eu deixo aqui 1 centímetro ou um pé de máquina. Eu tô usando 1 centímetro porque a minha costura tem mais ou menos 1 centímetro, eu tô deixando aqui um espacinho de 1 centímetro. Eu não posso chegar até aqui na marca que eu tenho. Por quê? Porque eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou costurar aqui, ó. Se eu costurar ele até o final, quando eu for fazer a minha vira aqui, ele vai ficar fora. Ele não vai ficar em cima da minha risca. Então, eu tenho que deixar esse 1 centímetrozinho ou um pé de máquina aqui. Você vê que medida você quer deixar aí. O segredo do canto mitrado, do meu canto, né? Vou virar o meu tecido aqui, vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Estou com o meu cantinho aqui, cheguei com ele bonitinho até aqui no final, deixei aqui a metragem de 1 centímetro. O que que eu vou fazer? Vou jogar a minha vira, o meu tecido lá pra cima. Ó, vou jogar ele lá pra cima, tá vendo? Joguei ele lá, ó. Se você ver que essa marca aqui, tá aqui, você vai ver que ela tem uma sequência. Quando você faz isso aqui, ó, você já marcou aqui, ele vai seguir a sequência da risca que você fez. Ó, tá vendo a risca que você fez? Ele tá seguindo a sequência. Assim como ele segue a sequência dessa daqui. Cheguei lá em cima, eu vou pegar o final do meu tecido lá, o finalzinho, ó. Finalzinho, aqui a margenzinha do meu tecido, eu vou colocar aqui na margenzinha, ó. Bonitinho, e vou descer com a minha faixa na direção da costura que eu vou fazer, seguindo a minha risquinha como guia. Tá aqui, ó. Aqui é o nosso começo do nosso canto. Eu vou alfinetar para passar na máquina e não me perder aqui, né? E ficar bonitinho. Vocês estão vendo que esse nível tá embaixo desse nível aqui da outra, ó. Nessa dobra que eu fiz para cima, eles estão iguais. Vou alfinetar aqui para não perder. E vou passar uma costura começando daqui de cima. Começando daqui e indo na sequência até chegar no outro canto para fazer a mesma coisa. Vou começar a costurar aqui, ó, do cantinho aqui e vou descer seguindo a risquinha que eu fiz. O meu tecido tá na margem. Para quem não me conhece, eu sou a Reda MP do blog MP Carrega Tecidos e Companhia. Já vou pedir para você, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like que é super importante para nós e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
Digo para você que eu já fiz um vídeo falando sobre o campo mitrado simples, que está aparecendo o link aqui em cima. Dê uma olhadinha que você vai ver e vai aprender a fazer o canto mitrado simples. Agora vem a melhor parte do nosso trabalho. Fizemos já a dobra. Lembra que nós chegamos aqui, fizemos a quina, que dá na sequência do nível aqui do biquinho do meu canto mitrado, certo? Passamos a costura aqui, levamos o tecido, fizemos a vira do tecido, voltamos com o tecido para cá, passamos a costura na sequência para fazer o outro canto mitrado da outra parte. Agora, quando você faz isso, ó, que você já fez isso aqui, que você vira para fazer a vira do teu tecido, ó, quando você faz isso, automaticamente o teu cantinho já começa a ficar modeladinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vou passar o ferro aqui para acertar. Para acertar ali. Levar o meu tecido lá para cima. Como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Ele já está com o cantinho prontinho ali, ó. Ó, eu vou passar para acertar esse cantinho. Vocês podem ver aqui, ó, como o cantinho tá bonitinho. Quando você faz isso, que ele já tá prontinho, ele tá pronto para ser virado pro outro lado. Ó, já tá prontinho para ser virado pro outro lado e receber o outro cantinho na sequência. Que agora nós vamos trazer ele aqui, para vocês verem. Ele aqui, ó. Deixa eu fazer ele assim para poder ficar melhor. Ó. Ele chegou aqui. Nós vamos pegar aqui, ó, o nível do tecido, pegar até o finalzinho, ó, até o finalzinho. Até o finalzinho. Vamos dobrar já aqui, ó, até o finalzinho. E eu vou escolher um lugar, um canto para fazer esse canto mitrado. Eu posso escolher ele agora de qualquer forma. Como ele já está lá, ele está demarcado aqui no biquinho, ó, o biquinho dele está aqui no centro, ele já abraçou o biquinho dele aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher esse lado aqui. Eu vou buscar o meu tecido até o final, ó, vou buscar o meu tecido até o final, vou passar o ferro aqui, vou acertar essa costurinha, e aqui, ó, no cantinho, eu vou levar ela toda pra cá, eu vou levar ele todo pra lá, ó, respeitando o cantinho que já tem ali, ó, respeitando o cantinho que já tem ali. Quando eu faço isso, eu já faço a dobrinha aqui da minha costura que eu vou usar. A costura de baixo, é a costura que eu vou usar aqui na mesma metragem. Vou fazer o acabamentinho aqui. Aqui. E eu vou dobrar. Quando eu dobro, eu já encontro o meu cantinho. E aqui eu já tenho a dobrinha do meu tecido já pronto. Vou seguir a sequência aqui, ó, da minha costura que tá ali, ó. Eu já estou com o meu canto prontinho. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aqui tá um vento tão gostoso nessa área, gente, vocês não têm noção. Se tá muito calor aí onde você está na sua cidade, eu gostaria que você estivesse aqui agora. Porque aqui tá uma delícia. Aqui está o nosso canto. Vou alfinetar ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Desse lado ele vai ficar aqui com essa perfeição. E desse lado também na perfeição. A dobrinha assim, como vocês podem ver. Aqui você pode escolher fazer uma costura, vir com ela até aqui no finalzinho e seguir a sequência da barrinha, né? Fazer uma sequência de barrinha aqui, porque quando você fizer aqui, ela logicamente vai aparecer desse lado e você escolhe para que lado você quer fazer sua costura. Ou você vem dando um pespontinho aqui, bem fininho, uma agulha. Eu fiz o vídeo e resolvi deixar para vocês aqui uma dica de como você deixar a emenda do seu canto mitrado, do seu tecido, não deixar a emenda no meio do tecido, né? E sim deixar
aqui no cantinho mitrado seu, aqui no seu cantinho mitrado, né? Você faz a emenda do seu tecido aqui no cantinho, ninguém vai ver que você fez a emenda não vai aparecer no teu canto, a emenda não vai aparecer, por exemplo, aqui, né? A emenda não vai aparecer aqui no meio, ele vai ficar aqui no cantinho, disfarçadinho e ninguém vai nem ver, entendeu? Ele vai ficar aqui assim, disfarçadinho aqui, escondidinho. Como que faz isso? Você vai pegar o teu tecido, você tá aqui fazendo a costura, a tua margem, né? Você tá usando a margem aqui, tá costurando. Aí você veio aqui, acabou o tecido. Se você fizer a vira do teu tecido aqui, o que que vai acontecer? A emenda vai ficar aqui no meio. Vai ficar feio, vai ficar ruim. Então, como é que eu falo pra você? Eu falo assim, quando você chegar aqui, você tá costurando, o teu tecido passou, você corta ele, tira o excesso do tecido que tá aqui, deixa uma margem de costura aqui, de um pezinho de máquina, né? Você corta ele aqui assim, cortou. Você vai cortar ele aqui. Com a sua outra tira aqui, vai colocar ela aqui em cima e vai costurar as duas partes aqui. Você vai costurar. Você costurou aqui no cantinho, você já fez aqui, você já deixou 1 centímetro para chegar aqui na costura. Você vai virar o seu tecido. Virou, né? Ele vai ficar assim. E ele vai virar de novo pra cá. Você lembra que eu falei que ele vira pra descer? Isso. E ele vai descer aqui no nível da sua costura, não é? E vai ter a margem aqui, os dois certinhos. A costura que você fez, ela vai ficar aqui em cima, no nível aqui em cima. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar aqui, descer com a nossa costura aqui. Fiz a emenda, como vocês estão vendo, tá aqui. Passei a costurinha aqui no cantinho, como todo canto mitrado. Passei a costurinha, desci. E agora eu vou fazer a vira. Quando eu faço a vira, eu vou jogar o tecido pra lá, não é? Ó, vou jogar o tecido pra cá, bonitinho. E vou fazer a vira do mitrado. Ó, quando eu faço a vira do mitrado... Cadê a emenda? A emenda tá aqui dentro, ó, escondidinha. Ninguém vai ver a emenda. A tua emenda não vai ficar aqui na parte bonita do teu trabalho, nem aqui. Ela vai ficar aqui no cantinho, ó, escondidinha. Você vira aqui, né? Vai procurar aqui, ó. Virei e dobrei. Ó, você vai ver que o teu cantinho mitrado vai ficar bonitinho, tanto de um lado como do outro, sem aparecer costura de emenda. Ó, que legal. Que legal, né? Canto mitado duplo, sem emenda do tecido.